trouxeram a Bíblia, por favor, levante assim a Bíblia. Muito bem. Grande exército de Deus empunhando a espada do Espírito, a poderosa palavra de Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abram no Salmo 119 e nós vamos ler os versículos de 9 a 11. Salmo 119, versículos de 9 a 11. Quantos estão lembrados do tema geral do nosso 30º Congresso? Quantos lembram? Repitam após que eu diga 3. 1, 2, 3. Somos a criação de Deus. Eu acredito que fica mais forte, fica mais bonito. Os jovens são entusiasmados e com certeza eu gostaria de medir aqui a intensidade do entusiasmo, primeiro das jovens, as moças, depois dos jovens, os rapazes. Então eu vou contar até 3, primeiro as moças, depois os rapazes, e a gente mede a intensidade do entusiasmo dos jovens aqui esta tarde. Vamos lá? Primeiro as moças, 1, 2, 3. Somos a geração de Deus. Os rapazes, 1, 2, 3. Somos a geração de Deus. Os rapazes foram mais fortes, mas as moças foram mais belas. Então a gente vai juntar a beleza e a força, e todo mundo agora vai repetir o tema geral. Vamos lá? 1, 2, 3. Somos a geração de Deus. Amém. Nesta tarde, meus irmãos, nós estaremos meditando sobre geração avivada pela palavra de Deus. E vamos ler o texto do Salmo 119, versículos de 9 a 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quantos dizem amém? Amém. Quando nós olhamos para a expressão da palavra de Deus, eu gostaria nesta oportunidade de chamar a atenção de todos vocês para essa grande verdade bíblica. E eu cito como encontramos o versículo 9 em 2 outras versões da Bíblia, a Nova Versão Internacional e a Bíblia Viva, e nós encontramos a seguinte expressão. Na NVI diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Na Bíblia Viva diz assim: como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Vigiando os seus passos de acordo com a tua palavra. O nosso tema é geração avivada pela palavra de Deus. E aqui está o salmista fazendo uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Eu gostaria nesta oportunidade de chamar a atenção para o que encontramos no livro de Eclesiastes, no capítulo 1 e o versículo 4. A palavra de Deus nos diz de uma maneira muito clara que uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Quando nós olhamos para esta expressão do pregador, porque livro de Eclesiastes, o próprio título já diz, alguém que convoca uma assembleia para dirigir-lhe a palavra. E aqui ele diz que uma geração vai e outra geração vem. E vocês acabaram de dizer que somos a geração de Deus. Mas eu gostaria de chamar a atenção para este
este versículo 4 do capítulo 1 de Eclesiastes, porque aqui nós temos uma visão da continuidade da vida. Eu gostaria de dizer a vocês que existem duas maneiras de se ver a vida, pelo menos quando estudamos a palavra de Deus. Existe a maneira linear de ver a vida, que era a maneira judaica de ver a vida. E existe a visão cíclica, que era a maneira grega de ver a vida. E o que isso significa? Eu explico para vocês. Na visão linear, a vida é uma continuidade, é como uma caminhada que não tem fim. E é por isso que o pregador de Eclesiastes diz que uma geração vai e outra geração vem e a terra permanece. Quando nós olhamos para esta visão linear, nós podemos dizer que há uma ligação muito forte à pergunta que o salmista faz no Salmo 119 e o versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a vida vai ter uma continuidade e que neste caminhar da vida nós precisamos de ter um norte, nós precisamos de ter uma orientação, nós precisamos de ter um ponto de referência, nós precisamos ter normas que governem a nossa vida. A nossa vida não pode ser vivida à vontade, a nossa vida não pode ser vivida aleatoriamente, a nossa vida não pode ser vivida de maneira que o que Deus deu, a nossa vida precisa de propósito. Uma geração que é de Deus precisa de um propósito para viver. O seu caminho está traçado e você precisa caminhar neste caminho, e você tem que entender que nessa geração você precisa fazer a diferença. Aí a pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. Agora disse a vocês que havia outra visão da vida, que era a visão grega, a cíclica. Ou seja, para os gregos a vida era uma repetição. Para os gregos era como um círculo que vivia repetindo-se. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que não é assim que funciona. A vida é linear. Deus não para o seu trabalho, Deus continua trabalhando. As gerações passadas deixaram um legado para nós, e nós estamos dando continuidade a este legado que as gerações passadas nos deixaram. E aí a pergunta para vocês, porque aqui é como uma corrida, a própria Bíblia mostra claramente que a vida cristã é como uma corrida, e esta corrida ela deve ser levada a sério. E como é que nós vamos viver de maneira que Deus possa executar na nossa vida as suas promessas? Não tem escapatória. Você precisa observar de acordo com a palavra de Deus, e andando de acordo com a palavra de Deus, a promessa vai se cumprir na sua vida. Não tenha nenhuma dúvida disso. Vejamos Gênesis capítulo 18, versículo